Daniel, prazer estar conversando aqui contigo. O Daniel é vereador em Patos, já vou lhe apresentar melhor. Essa é a segunda entrevista que eu estou gravando pelo movimento Mundo Renovado, né, um programa que a gente está monitorando políticas públicas em diferentes partes do Brasil, e eu estou fazendo isso aqui em Patos de Minas. Me chamo Gustavo Lagares, sou atuante pelo Nós da Criação, estou começando um núcleo aqui em Patos também, e a política que eu peguei para monitorar aqui em Patos é a política relativa ao Parque da Mata do Catingueiro, né, que é um parque que tem sofrido muito na cidade há muitos anos, com incêndios, com destruição. No ano passado teve um incêndio criminoso muito grave, que destruiu boa parte do parque, que ainda tinha um pouco mais de vegetação. Hoje está realmente triste a situação de ver, né? E por isso que eu estou voltando os olhos para isso. Tem outras pessoas na cidade já engajadas nessa questão também, mas eu sinto que existe um desafio de trazer as pessoas para trabalharem junto, para unirem seus esforços, né, e fazerem isso junto com o poder público, né, e do poder público fazer isso junto com a população também. Então, essa é a razão de eu ter escolhido esse projeto ou essa política especificamente, né. E a razão de eu ter chamado aqui o Daniel para conversar conosco. Daniel Gomes é formado em filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, é professor de filosofia do ensino médio no Colégio Unipam e foi eleito vereador de Patos de Minas em 2020. É um neófito, está chegando aí esses tempos. Eu acompanhei a campanha do Daniel sem a distância, a gente não se conhecia muito bem antes, mas estamos fazendo um contato muito bacana, então um prazer tê-lo aqui, prazer estar conversando contigo. Daniel, seja Olá, bem-vindo. Gars. Agradeço pelo convite, assim, pela oportunidade de tentar contribuir com o seu projeto, com a sua pesquisa, enfim, fico muito lisonjeado com o convite. Valeu. Coisa boa. Pois é, Daniel, vamos à prosa. A primeira questão que eu trouxe aqui é bem inicial, né? E é mesmo porque eu sei que você tem uma ligação com esse tema, então eu queria te perguntar, como legislador, né? Como você vê a importância da questão ecológica atualmente, né? No tempo presente. Não apenas como legislador, né, assim, as questões ecológicas são vitais, né? E eu percebo uma coisa assim, geracional, que a minha geração, eu tenho 33 anos, quando assim, ali no começo da adolescência e tal, a gente gostava, sempre gostei de discutir política, mas as discussões relativas ao meio ambiente sempre foram assim laterais, nunca foi assim um tema da ordem do dia. Eu estou pensando em 20 anos atrás. Certamente hoje o menino, a menina com 13, 12, que começa a discutir, a perceber, investigar o mundo, essas conversas sobre meio ambiente estão presentes em todos os momentos. Assim. Tem uma geracional aí É, que torna essas discussões urgentes. Então, assim, dada a dimensão do problema, né, em que nós nos metemos, assim, que é um problema que põe em risco a sobrevivência da humanidade, né? Essa é a dimensão, assim. Mas a gente está começando a sofrer e é isso. Vai ser uma coisa paulatina, vai ser uma coisa em que a gente está percebendo ainda de maneira fragmentada. Meio ambiente é um tema assim, eu considero ainda complexo, as pessoas enxergam de maneira fragmentada, assim, mas essas questões vão se tornar cada vez mais urgentes e o tema fará cada vez mais parte das rodas de conversa, nas refeições, nas praças, nos bares, enfim. É um tema da maior importância e a gente vai conversando aos pouquinhos agora a respeito dele. certo, beleza. A segunda questão que eu queria te trazer é qual a sua visão, né? O que os parques urbanos oferecem para a cidade e para a comunidade no seu entorno, né? E também o contrário, o que a comunidade
pode oferecer para o parque, né? O que a cidade Pois pode oferecer é para uma ele. coisa de... Nossa, você está dando... Deu uma travada aqui? Não, eu tô te Não, a ouvindo. primeira Pode era, o falar. que os parques urbanos oferecem para a comunidade, certo? Isso. E o E contrário. você emendou uma segunda? E aí o contrário também, o que a comunidade oferece para os parques, né? Você Boa. pode ter esse... Então vamos lá. O que os parques oferecem? Podem oferecer, né? Uhum. Bem-estar, recreação, lazer, podem oferecer uma melhor qualidade do ar que se respira, pode oferecer uma sombra, tudo isso, né, para uma boa caminhada, e isso, então, está ligado à saúde, né, as pessoas... Nós visitamos aqui um parque recentemente em que tem pistas de caminhada, e é muito melhor, né, você caminhar dentro do parque que no cantinho da rua, podendo ser atropelado, né? Então, você pode oferecer qualidade de vida de maneira geral, isso envolve saúde, isso envolve... uma vida, bons encontros, né? Esses parques, assim, são lugares em que crianças gostam de estar visitando, Espaço público, permitem... né? É o espaço Ocupação do público, espaço exatamente, público. chama atenção para isso, são espaços públicos, né? É, é, e permite, então, esse convívio entre diferentes gerações, esse contato com a natureza, né? Nossa população é urbana, né? Assim, e há locais em que o contato com a natureza é mínimo. Se dá, às vezes, via computador, televisão, ou seja, não se dá, né? Então, os parques permitem esse tipo de bom encontro, esse tipo de qualidade de vida mesmo, né? Agora, o que é que a população oferece? Então, assim, às vezes, né? Como é que a população percebe como que é esse convívio? E a gente sabe que as percepções são diferentes, né? Há quem veja, há quem trate com maior cuidado, assim, com maior zelo esses espaços, né? Assim, a gente sabe das iniciativas individuais de plantar, de catar lixo, de repente alimentar pássaros, bichos, enfim, de maneira geral. Há pessoas que enxergam nesses parques esse espaço que precisa ser muito bem cuidado, né? Já há pessoas que percebem, aí depende de que parque a gente tá falando, né? Assim, há pessoas que percebem os parques como problema, né? Porque parque pode juntar animais perigosos, né? Pode ser abrigo de cobra, de insetos, e assim, nesses casos, às vezes a falta do poder público possibilita isso, né? A falta de uma atuação zelosa do poder público. Mas a gente sabe que são essas situações e essas percepções que vem o parque como problema que redundam nessas ações que você mencionou na apresentação da conversa, né? E aí que solução que o pessoal encontra? Atear fogo no local, né? Então, assim, as percepções são variadas e depende, assim, né, de como o poder público atua nesses espaços, depende, às vezes, de como a comunidade, né, percebe mesmo, assim. Uhum. Então, as percepções são diferentes e é preciso uma conjunção de fatores para que esse convívio possa ser zeloso, harmonioso, né, da comunidade, das pessoas com o parque, né? Para que Uhum. as pessoas possam desfrutar, o parque precisa estar também cuidado, né? Zelado, enfim. E precisa de interesse, né? De todas as Precisa de partes. interesse, né? Assim, um dos problemas que envolve as questões ambientais é simbolizado por aquela plaquinha, assim, né? Não pise na grama, quer dizer, não interaja, né? Uhum. Não faça
nada aqui, né? Assim, é símbolo disso, né? Tem que ter Preferência algum nem tipo esteja aqui, de né? atração. Essa coisa de deixa lá como tá, assim, essa coisa de ser intocável, né? Isso sobretudo quando esses parques são em áreas urbanas, como é o caso, né, da Mata do Catingueiro. Então, isso não funciona. Precisa ter interesse, precisa ter interação, precisa ter atuação do poder público, precisa ter zelo, né? Uhum. Precisa ter política, né? É porque parece às E vezes um ciclo, né? assim a coisa Um- funciona. uma espécie de Caso contrário, ciclo. as pessoas vão, infelizmente. É, deu uma picadinha aqui, mas deu para pegar sua fala assim. Eu só ia comentar que parece um ciclo mesmo de desinteresse da parte do poder público, que não coloca isso como uma prioridade, nem nos 5 primeiros pontos, assim, né? Aí a população também não tem uma educação sobre esse tempo, essa questão. Às vezes também não tem disponibilidade de atuar nisso, porque está sempre trabalhando, correndo atrás, Uhum, e especialmente bairros mais periféricos, né? E uhum, aí chega na eleição também não cobra em relação a isso, porque não percebe isso como algo importante, né? E vai uhum, perceber, às vezes, os danos disso quando tem uma enchente, ou com ilha de calor na cidade, né? Ou, enfim, com falta de umidade, falta de sombra, com condições que vão se deteriorando aos poucos, né? E quando vê, a cidade vai se tornando um lugar pouco habitável, né? uhum, Pouco, uhum. é um desafio mesmo, assim. Acho que um pouco do que eu estou querendo trazer aqui para a gente conversar é mesmo como quebrar esse ciclo, né? Como a gente Uhum, pode iniciar um ciclo de virtude mesmo, porque... uhum. E aí eu queria emendar e te perguntar como que você avalia a situação, brevemente, né? Dos parques em Patos, assim, mais especificamente. Eu sei, né, a gente até teve visitando um, eu não sei se você teve Uhum. tempo também de circular por alguns outros. Patos não tem tantos parques assim, né? É, Mas... então, esse especialmente nós visitamos, né, é um exemplo bem sucedido dessa interação, desse interesse, desse zelo, né? As pessoas frequentam, fazem as suas caminhadas, o parque está bem cuidado, ele foi recentemente limpado, né? Esse outro que é o seu tema de estudo, né? Tem outra situação, né? Apesar ele não é um parque, ele é em que essas visitações ocorram, né? Isso é um outro tipo de parque. Ele é parque no papel, né? Na É, prática, não tem é, infraestrutura, não tem não tem, né? uma E assim, recepção, né? e a gente só tem notícias, assim, né? Quando a coisa está pegando fogo. Esse ano, a terceira queimada em menos de um mês, né? Uhum. Em um mês. Foi. é, E aí, só para a pergunta era sobre. Eu comecei a falar e acabei. Tranquilo. Sua perspectiva sobre os parques em Patos, assim, o Os que que você já parques. É, percebeu, o que que você já notou claro. nas Aham, visitas? aham. Agora, como membro do Legislativo agora, eu tenho percebido, assim, não sobre parques, né, mas as demandas ambientais são constantes, assim, as demandas relativas ao meio ambiente, muita gente. Isso eu vejo com muito agrado, assim, né? A gente tá falando, eu comecei a falar das caminhadas, e essa é uma demanda muito interessante, assim. É, mas aí diz respeito a praças e outras localidades. Mas é porque vão fazer, não sei se você sabe, acho que sabe, vão fazer uma pista de caminhada no entorno ali da Mata do Catingueiro. Eu acho que vai ser uma boa, uma ótima ação, assim, Uhum. né? Vai atrair as pessoas para Serem incluídas, né? Para poderem ser integradas ao parque mesmo, perceber a né? importância do parque, né? É. Para se aproximarem do parque, né? Para o parque deixar de ser visto como a fonte de problema mesmo, né? Uhum. Assim, enfim, o parque, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o parque está devastado, né? O parque, em relação à Mata do Catingueiro, eu sinto que tem gente assim que pensa, acaba com isso logo, sabe? Uhum. Já vamos É, lotear e passar por cima, né? Eu tenho essa impressão também.
fico me perguntando até que ponto os incêndios também não têm relação com isso, né? Em que medida não é especulação, não é certos interesses que né? acabam... O parque tem esse vivendo. E aí eles vão avançando sobre o. Deu uma pequena falhada, acho que voltou agora bem. Tá me ouvindo bem? Eu também, você ficou um tempo ficou um tempo congelado aqui. Eu não ouvi o que você disse por último. Você pode repetir, por Ah, eu gentileza? tô falando só sobre essa questão da especulação mesmo, que a gente fica se perguntando, né? Em que medida não tem um interesse mesmo de ganhar dinheiro ali em cima, de tornar essa área um cemitério para poder, né, acabar com o parque, enfim. Acho que a luta é um pouco essa também, né? Contra o De tempo, fato. assim, né? Porque o tempo está a favor dessas pessoas. Você vai desmatando, desmatando, queimando, até que realmente alguém pode falar, ah, não tem razão de ser parque isso aqui mais, né? Já não Exato. sobrou Eu acho que nada. isso. É esse que é o raciocínio desses. E esse raciocínio avança na prática, né? É. Porque, enfim, esse Mas, de fato é o desafio mesmo maior em relação ao parque ali. uhum. Deixa eu ver o que mais sobra. Eu tinha pensado em te perguntar algo que meio que você já comentou sobre a comunidade e o parque, né? Mas poderia perguntar, então, como a população pode cobrar mais o poder público, né? Como você acha que são formas efetivas de pressionar tanto vocês, né, mas também o executivo, o judiciário, enfim, de que Peraí, forma a gente pode vamos dar uma, lá. dar uma falhada? Você está conseguindo ouvir bem? Ou não? Acho que está falhando, né? Eu queria que você repetisse, você falou Tranquilo. bastante. Mas É, é sobre. sobre como a população pode cobrar o poder público, né? De que modo Uhum, você acha que é mais eficiente? Você que está dentro da máquina, digamos assim, uhum, de que modo uhum. você acha que é mais eficiente para que o legislativo, o executivo perceba essa demanda como uma coisa importante, né? Que ela deixe de ficar lá no final da fila, digamos assim, né? Entendi. Então, no caso específico de Patos, né? Bom, cobrança é muito legal. A partir do momento em que a gente usa WhatsApp, essas cobranças chegam com muita naturalidade. Assim, os telefones são públicos, né? Hoje, assim, e as demandas chegam, mesmo direto para sem mediação de assessor, ou as demandas chegam direto. Então, cobrar hoje é uma coisa Fácil, assim. fácil, né? E constante. Você liga, você manda o WhatsApp para o prefeito, para o seu vereador e tal. As necessidades é que são diferentes, né? O que é que nos chega, assim? São coisas às vezes locais, né, em relação à rua, em relação à saúde, né, mas chegam também, e essas são as boas demandas que chegam pedidos e sugestões relacionadas ao meio ambiente. E assim, plantio de árvores, né? Arborização. Aqui houve um problema recente com o corte de uma árvore, dois, assim, né? As pessoas estão mais atentas, sabe? Então, o poder público percebe isso, né? Então, assim, outro dia um cara cortou umas árvores numa praça aqui, acho que você deve ter acompanhado, foi denunciado e preso, né? Houve uma celeuma, um problema relativo ao corte de uma árvore quase centenária aqui no centro da cidade. Então, Uhum. assim, foi de fato um problema para o prefeito, teve que se explicar. Então, essas demandas, e isso deu origem a uma discussão muito interessante sobre plano de arborização da cidade, o que se tem, o que é que ele contém, enfim, né? Teve vereadores, essa demanda me chegou, né? Indicando ao prefeito a instituição de um plano de arborização. Então, Massa. assim, as pessoas estão atentas, as demandas aparecem, e isso faz com que o poder público fique um pouco mais vigilante em relação à questão ambiental. No entanto, a gente sabe que aqui em Patos nem
Secretaria de Meio Ambiente nós temos, né? Nós temos uma diretoria. Então, a gente ainda está caminhando a passos lentos, né? No que respeita a uma melhor forma de pensar meio ambiente e escolher ações. Ainda falta muito, eu diria, na cidade em que a gente vive e que você está desenvolvendo a sua pesquisa. Eu tenho visto muito o pessoal falando da Copatos, da Copasa também, né? Sim. De água com esgoto caindo no rio de uma forma totalmente sem, né, filtragem, sem nenhum tipo de tratamento. Também vazamentos de água na cidade, em locais assim, totalmente sem manutenção mesmo, tem sido um problema. Em relação ao aterro também, né, que estão fazendo mais um, como se a gente fizesse isso para sempre, né? Parece que o município não tem uma destinação para lixo reciclável, né? Bem feito assim até hoje. Enfim, parece que Patos está em tudo tá com problema. Não tem uma área que dá para falar assim, não, que o Patos está bem no meio ambiente, né? Eu tenho essa percepção assim. Tem, de fato. Pois é. Concordo. E aí eu queria então já para encaminhar mais para o final, trazer as duas questões mais práticas assim, né? E a primeira seria perguntar o que o Poder Executivo pode fazer na gestão do parque. O que você acha? Você já mencionou a pista de caminhada, né? Mas num plano, numa perspectiva de mais de médio prazo, assim, até longo. O que você acha que poderia ser feito ali, né? E o que o Legislativo pode e pretende fazer pela gestão do parque, né? Então, se você já tem alguma ideia ou já tem visto alguma conversa em relação a isso, é isso. Vamos lá. O parque é uma lei, né, criada em 2014 pelo vereador, meu amigo Bosquinho, né? E é uma lei muito interessante, assim, que permite possibilidade de pesquisa, né, que é o que você está fazendo, permite possibilidade de interação mesmo, assim, de maior frequentação, permite, a gente pode até pegar a lei, se for o caso, assim, né? Não permite construção, né? Nem no entorno. Ela autoriza apenas construção com no máximo um pavimento, né? Então você não pode ter prédio ali na vizinhança, né? E visa também recuperar aquilo que foi degradado, né? Além de atividades relacionadas à educação. Então, é uma lei muito interessante, assim, que permite ao parque inúmeras possibilidades. Eu acho que o que é que nos cabe, né? Enquanto legislativo, estimular a realização dessas atividades, né? Eu acho que é um trabalho, assim, uma vez que a lei está Vigorando, né? aprovada, né? Cabe, assim, um trabalho mesmo de conscientização. Aí é um trabalho pouco, eu diria assim, é um trabalho muito abrangente, né? É um trabalho sem um foco, talvez, muito específico, mas, assim, um trabalho de conscientização. Isso no que toca ao legislativo, né? Agora, quanto ao executivo, aí as medidas são mais práticas, são mais mais focadas, né? Você tem que impedir que essas queimadas, o exemplo das queimadas, você tem que replantar, né? Replantar e cuidar, né? Plantar árvore, a gente acha que é uma coisa simples, quer dizer, é simples, né? Mas você pode plantar e deixar lá, acaba também de maneira muito simples, né? Não funciona. Sim, ainda mais Né? fora de época, sem Então, chuva, né? Como isso. foi feito. E assim, claro, você precisa de pesquisa, né, para plantar a árvore adequada, né? É um trabalho mesmo. Então, são medidas como essa, assim, impedir o avanço, né, de particulares
sobre o parque, né? Impedir que esses caras ganhem terreno, né? Uma coisa que já vai ser levada a cabo, né? Que é tornar o parque, a presença do parque alguma coisa mais interessante para aqueles que vivem em seu entorno, né? Tornar o parque o parque mais presente na vida das pessoas que vivem ali no entorno, e impedir, e acho que essa é a maneira assim mais efetiva de impedir esses ataques, né? Que o parque vem sofrendo. Aí tem a ver com aquela mudança de visão que nós aludimos lá no início. O parque não é um problema, né? Pelo contrário, né? Aí a gente começa a fazer as discussões sobre a importância do meio ambiente e tal, mas essa discussão fica abstrata quando a gente tem essas medidas mais concretas de as pessoas participarem. Ali, eu acho que eles estão querendo, se não me falha a memória, plantar árvores frutíferas ali também na parte em que próxima à pista de caminhada. Então, tudo isso dá vida ao parque, e espero, torço para que resolva boa parte dos problemas, né? Uhum. Bom demais. E, assim, te cumprimentar pela pesquisa, por estar lançando luz sobre esse parque que abriga uma diversidade de fauna e de flora, assim, que cada vez mais ameaçadas, né? E você travou total. Tá dando uma travadinha hoje, hein? Mas estamos que estamos. Tá gravando aqui. Vamos esperar um momento para ver se... Agora... voltou. Você travou? Eu cheguei a cair mesmo. Você parou? Eu cheguei a cair, mas acho que a gravação não foi... Vamos descobrir se rolou a gravação. Tá gravando ainda. E bem no finalzinho, hein? Tá me ouvindo agora? Agora, finalmente. Agora vai lá. Não, eu cheguei a cair aqui hoje, não sei o que tá rolando. Tá. Mas a gente já estava nas considerações finais também. Eu acredito que gravou certinho, depois eu vou conferir. Eu te falo. Tá. Mas, pois estamos tentando ver se isso se torna uma pauta de conversa para todo mundo mesmo, né? Que não fica uma coisa só de ambientalista, enfim. Em parte, eu estou querendo trazer essa discussão também para um contexto de igreja, né? Que é o contexto talvez onde menos eu ouço falar sobre isso, porque existe no caso, de igreja evangélica, né? Especificamente. Não que eu queira me limitar a isso, mas é o foco que eu tenho hoje. Parece que existe uma preocupação tão grande de escapar desse planeta, né? De ir para fora, e não tem plano 2, né? Não existe possibilidade de a gente colonizar Marte tão cedo, e nem Deus tem um plano 2, né? Pelo menos na visão que eu tenho da palavra, é justamente a renovação do planeta, de todas as coisas, que é a promessa e a esperança nossa, né? Então, acho que é perceber essa integralidade de tudo, né? Da visão espiritual, da prática política, do cotidiano, né? Reintegrar isso porque a gente fragmentou demais, dividiu demais a vida, e tem que ser tudo junto mesmo. Então, é um prazer estar falando aqui contigo. Espero que a gente possa continuar aí nessa parceria, nesse diálogo que é muito bom. Certamente, meu caro. Eu te agradeço, parabéns. E valeu. Até a próxima. Nós temos umas andanças para fazer aí. Temos, sim. Muito trabalho. Valeu. Obrigadão. Um abraço. Valeu, mais. Até a próxima. Valeu.